This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. Debris continues to fall and to rain on the people below. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que os atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra dois alvos: o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington. Os atentados de 11 de setembro tiveram como um dos grandes responsáveis Osama Bin Laden e geraram grandes consequências a nível regional e mundial. Poucas semanas depois que aconteceram, o governo americano deu início à Guerra do Afeganistão, com o objetivo de capturar o líder terrorista da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Mas você já parou para pensar que esse ataque poderia ter sido evitado pela CIA? É o que tenta explicar uma surpreendente tese sobre a CIA ter ignorado todos os sinais do atentado, existindo até mesmo um documentário relatando sobre a situação. O fracasso da CIA em identificar os sinais de alerta dos ataques de 11 de setembro se tornou um dos assuntos mais controversos da história do serviço de inteligência. De um lado, estão aqueles que dizem que a agência de inteligência americana não percebeu sinais de alerta óbvio. Do outro, os que argumentam que é completamente difícil identificar ameaças de antemão e que a CIA fez tudo o que era possível. Mas e se os dois lados estiverem errados? E se a verdadeira razão pela qual a CIA falhou em detectar o plano de ataque for mais sutil do que ambas as partes imaginam? Um dos pontos importantes que, apesar de discutido, não foi examinado é a estrutura interna da CIA e sua política de contratação. Em determinado nível, os processos eram impecáveis. Os analistas em potencial eram submetidos a uma bateria de exames psicológicos, médicos, entre outros. E não há dúvida de que contratavam pessoas excepcionais. Mesmo assim, o perfil da maioria das pessoas recrutadas era sempre o mesmo: homens, brancos, anglo-saxões, americanos e de religião protestante. Em estudos sobre a CIA, especialistas dizem que o primeiro atributo consistente da identidade e cultura da CIA de 1947 a 2001 é a homogeneidade de sua equipe em termos de raça, sexo, etnia e origem de classe. Mas por que isso importava tanto? Afinal, se você está contratando uma equipe de revezamento, você não iria querer ter apenas os corredores mais rápidos? Por que importava se são da mesma cor, gênero ou classe social? Porém, essa lógica não se aplica a tarefas complexas como inteligência, porque quando o problema é complexo, ninguém tem todas as respostas. Todos nós temos pontos cegos e lacunas na nossa compreensão. Isso significa que se você reunir um grupo de pessoas que compartilham perspectivas e origens semelhantes, é provável que compartilhem os mesmos pontos cegos. Ou seja, em vez de desfilar e abordar esses pontos cegos, é provável que sejam reforçados. E é justamente isso que essa tese tenta sustentar quando se trata sobre o responsável dos atentados do 11 de setembro, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden declarou guerra aos Estados Unidos a partir de uma caverna no Afeganistão, em fevereiro de 1996. As imagens mostravam um homem com barba até o peito, usando uma túnica por baixo do uniforme de combate. Hoje, sabendo sobre o horror que ele provocou, a declaração parece ameaçadora. Mas uma fonte da principal agência de inteligência americana afirmou que a CIA não podia acreditar que esse saudita alto de barba agachado ao redor de uma fogueira pudesse ser uma ameaça para os Estados Unidos da América. Bin Laden parecia primitivo e não representava um grande perigo. Na época, um importante funcionário do presidente Clinton disse: "Como um homem em uma caverna pode alcançar a sociedade líder em informação do mundo?" Agora pense, como alguém mais familiarizado com o Islã teria percebido as mesmas imagens. Bin Laden estava de túnica não porque era primitivo em intelecto ou tecnologia, mas porque se inspirou no profeta Maomé. Jejuava nos dias em que o profeta jejuou. Suas poses e posturas que pareciam tão atrasadas para o público ocidental eram as mesmas que a tradição islâmica atribuiu ao mais sagrado dos seus profetas. Já a caverna tinha um simbolismo ainda mais profundo.
Como quase todo muçulmano sabe, Maomé procurou refúgio em uma caverna depois de escapar de seus seguidores em Meca. Para um muçulmano, a caverna é sagrada. Como disse um acadêmico muçulmano, Bin Laden não era primitivo, ele era estratégico. Ele sabia como usar as imagens do Alcorão para incitar aqueles que mais tarde se tornariam mártires nos atentados de 11 de setembro. Os analistas também foram induzidos ao erro pelo fato de que Bin Laden frequentemente fazia pronunciamentos em forma de poesia. Para analistas brancos de classe média, isso parecia excêntrico, reforçando a ideia de um primitivo em uma caverna. Já para os muçulmanos, a poesia tem um significado diferente. É sagrada e os talibãs costumam se expressar em poesia. Essas questões reforçam a ideia de que a falta de diversidade cria grandes lacunas para o serviço de inteligência e que, nesse caso, foi um dos motivos para que não tenha sido possível evitar o ataque. Mas não para por aí. Além da questão social, o lado analítico e estratégico também teria sido falho. Um ex-espião americano e protagonista da série A Good American afirma que o 11 de setembro poderia ter sido evitado se tivesse concluído o desenvolvimento de um software capaz de localizar terroristas pela análise de seus relacionamentos. O filme conta a história de Biney e o desenvolvimento de um software chamado ThinThread, criado por ele mesmo. Um sistema capaz de manipular grandes volumes de informação usando métodos sofisticados de análise de dados coletados de chamadas de telefone e envios de e-mail. O software monitorava com quem os alvos da investigação se comunicavam, com quem mantinham relações comerciais e com quem estavam geograficamente em contato e assim por diante. A questão é que o desenvolvimento do ThinThread nunca foi concluído. Em seu lugar, a NSA, comandada pelo governo de George Bush, abandonou o software para adotar um projeto criado por empresas privadas, chamado de Trailblazer, que custou ao governo americano centenas de milhões de dólares e que nunca chegou a ser efetivamente implantado. A recusa da NSA em utilizar o software mais barato e mais seguro que o Trailblazer fez com que Biden questionasse o Departamento de Defesa americano, que iniciou uma investigação. Essa ação transformou completamente a vida de Biden e de outros colegas. Perseguido pelo FBI, teve a casa invadida por agentes, computadores confiscados e sua autorização de segurança como ex-agente confiscada. Por essas razões, tanto Biden quanto Snowden decidiram ir a público como delatores e revelaram bastidores dos programas de espionagem da NSA, que chegaram até mesmo monitorar a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e seus assessores próximos. Em entrevista, Frederick Moser, diretor da série, afirmou que foi feito um teste com o software no começo de 2002, baseado no que ele havia coletado de dados, e ele encontrou os terroristas. Então, pouco antes do 11 de setembro, a NSA tinha de fato a informação sobre os terroristas, mas tinha acabado de jogar fora o único software capaz de encontrá-los. Mas e você? O que você pensa a respeito dessas teses? Acredita mesmo que o atentado de 11 de setembro realmente poderia ter sido evitado? Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!